Olá, pessoal! Como prometido, eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades da gente trabalhar alguns conteúdos bem interessantes com as crianças usando o recurso lúdico, o material dos peixinhos que eu mostrei para vocês ontem como fazer, tá? Então, eu tô aqui com os copinhos feito peixinhos, né? Coloquei um pedaço de feltro azul, mas como eu disse, pode ser TNT, que é mais barato, dá para cortar maior, colocar no chão, não vai estragar. Esse aqui é legal para brincar em cima da mesa. Uma dica, se você for cortar o feltro, dá uma queimadinha nas beiradas, né? Pra ele não desfiar com tanta facilidade, tá bom? E esse peixinho aqui, que eu dei uma enfeitadinha, como eu disse para vocês que poderia ser feito, tem até um rabinho aqui, tem olhinhos de plástico, aqueles que mexem, desenhei uma boquinha, que é uma forma só de deixar a brincadeira mais lúdica, né? Não tem necessidade, mas também não interfere em nada e deixa a brincadeira mais interessante. Olha, é só uma tira de papel, eu fiz com papel cartão, né? Uma tira que eu cortei com tesoura de picote. Depois eu juntei aqui atrás com um grampo. Levantei aqui as abinhas para serem o rabinho do peixe. Colei os olhinhos, desenhei a boquinha e encaixei aqui no copinho, tá? Isso também é bem simples de fazer, mas como eu disse, é opcional, tá? De repente você pode até pedir para as próprias crianças criarem aí os seus peixinhos. Bom, como eu disse, a brincadeira com os peixinhos, ela é sempre de alguma coisa que está embaixo que a criança tem que descobrir, né? Então pode ser tipo um jogo da memória, pode ser um jogo de contagem, pode ser um jogo de encontrar alguma coisa específica. Eu vou mostrar algumas possibilidades para vocês. Primeiro, jogando assim, sem nada embaixo dos peixinhos, apenas com um dado de quantidade. Eu peguei um dado aqui de quantidade só de 1 a 3, tá vendo? Tem duas faces com 1, duas faces com 2, duas faces com 3. Esse dado é bem interessante para jogar quando a gente quer que o jogo dure mais, porque a gente tem poucas peças, né, poucos marcadores, ou porque tem poucas crianças e ainda também para as crianças menores, né, que ainda estão construindo aí uma estabilidade na contagem, na recitação da sequência numérica, na contagem termo a termo, tá? Então, o que seria a brincadeira aqui? Muito simples, a criança joga o dado na sua vez, claro que não em cima do tabuleiro, né? E aí ela conta a quantidade que ela tirou e tenta pescar um número de peixinhos na quantidade que ela tirou. Aqui vale lembrar que mesmo para as crianças grandes não é legal nesse jogo a gente colocar quantidades muito maiores no dado. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que essa brincadeira também envolve o exercício motor, né, da criança conseguir encaixar o anzol no buraco aqui que a gente fez com o pipe cleaner, tá? Então, não adianta a gente pôr números muito grandes, porque daí a brincadeira vai ficar muito demorada, a criança vai demorar muito para conseguir, e as outras crianças que estão esperando a sua vez vão acabar se desconcentrando e vai começar uma certa balbúrdia. Porém, se você está atendendo uma criança ou duas, né? Se você está brincando com seu filho ou com seus filhos em casa, tranquilamente você pode pôr números maiores, tá bom? Então aí tirei 3 no dado e, como eu já disse, pode brincar na mesa, pode brincar no chão. Aqui é mais a questão do exercício motor, né? Da coordenação motora, na verdade, que a criança vai ter que ter para conseguir enganchar o anzol ali no peixinho e depois a questão da contagem, né? Então, tirei 3, vou pescar 3 peixinhos. Olha, não é fácil nem pra gente, dependendo da posição que o peixinho tiver, né? A gente tem que tentar. É muito chato. É muito complicado. Ainda bem que a criança tem paciência, né? A criança gosta de desafio. Pra gente, que o tempo urge, é mais complicado. Mas consegui. Olha lá. A gente também pode mudar a posição do peixinho, né? Se a gente vê que a criança está com muita dificuldade, só para ficar mais fácil ela enganchar, ainda assim ela vai estar trabalhando bastante a questão do controle motor, tá? Só lembrando, eu gosto sempre de jogos de dado, de jogos de contagem com dado e com marcadores móveis, né? Pecinhas que a criança tira,
que são sempre uma oportunidade a mais do professor, do psicopedagogo, dos pais acompanharem como é que tá o andamento dessa contagem da criança, né? Então ela vai contar uma vez no dado, e é importante sempre ajudar a criança a contar corretamente, né? Porque jogo a gente não pode pegar o número errado, nem para mais nem para menos, porque estaria sendo injusto jogando errado. Então é uma boa oportunidade para a gente não corrigir a criança no sentido de falar, você está errado, mas ajudá-la a contar corretamente, tá? Então o dado de quantidades e não de números, porque isso para as crianças menores, porque ela vai ter, como eu disse, a oportunidade de contar, fazer uma contagem termo a termo, né? Porque são 3 bolinhas, então ela tem que contar termo a termo, tem que contar na sequência numérica correta, e se não conseguir, é uma chance que eu tenho de ajudá-la. E a outra chance é justamente quando ela pega os marcadores móveis, né? Os 3 peixinhos que ela pegou, ela tem que contar a cada pecinha, mais uma vez até 3, que foi no caso o número que ela tirou no dado, e aí é mais uma oportunidade de você ajudá-la a contar corretamente ou de perceber se ela tá conseguindo contar corretamente, tá? E aí a criança vai juntando os seus peixinhos e, claro, no final, quando terminarem todos os peixinhos, a gente conta quem ganhou. Então, mesmo que você esteja atendendo ou brincando só com seu filho, uma criança só, é importante que você também jogue, né? Para ser de fato um jogo competitivo. A não ser que a criança queira só brincar de pescar. E também não tem problema nenhum. Essa brincadeira pode ser livre só pela questão do exercício, do controle motor, da coordenação motora que ela vai ter que fazer, tá? Para ela já é um desafio bem interessante. Agora eu vou mostrar como que a gente pode brincar como se fosse um jogo da memória. Olha, eu peguei aqui 2 tampinhas de cada cor, 2 verdes, 2 azuis, 2 laranjas, 2 roxas e 2 brancas, porque eu tenho aqui 10 peças, né? 10 peixinhos. O que eu vou fazer? Eu vou esconder uma tampinha embaixo de cada copinho. Posso fazer isso na frente da criança, posso fazer isso no momento que a criança não esteja vendo. Aí vai da dificuldade que eu quero colocar, né? O importante é... Opa, acho que eu contei errado, tem um peixinho a menos? Não, eu não pus nenhum aqui. Pronto. E aí, a ideia é jogo da memória, né? A criança tem que pescar 2 peixinhos na vez dela, para ver se ela encontra 2 tampinhas da mesma cor, tá? O parzinho, né? Então, aquela não, essa também é uma vantagem na hora de jogar o jogo da memória, porque quando a criança mexe na carta do jogo da memória, nunca é garantia de que ela vai colocar exatamente no lugar correto de novo. E o jogo da memória, a intenção é justamente a criança lembrar onde estava aquilo que de repente ela precisa e o amigo já pegou numa jogada anterior, né? Com o jogo dos peixinhos, isso fica mais garantido, porque você vai só, a criança vai só levantar o peixinho, ela não vai tirar a pecinha do lugar, tá? Então, aqui, por exemplo, achei a tampinha laranja, vou chutar onde estará a outra tampinha laranja. Olha a importância dos copinhos serem de cor opaca, né? Cor sólida para a criança e não transparentes, para a criança não conseguir enxergar o que tem embaixo, tá? E ó, por acaso, encontrei. Bom, a criança encontrou o parzinho, ela pega o parzinho e fica com os peixinhos, né? Os 2 saem da rodada. Se eu não tivesse encontrado o par, se eu tivesse levantado peixinhos errados, né? Um peixinho laranja e um peixinho azul. Simplesmente a criança ia colocar o peixinho de volta no lugar em cima da tampinha. A tampinha não sai do lugar. Então, para as outras crianças memorizarem, né, para o outro jogador memorizar e tentar achar a peça que ele precisa na vez dele, fica um pouco mais fácil, fica mais garantido, tá? Então, isso é o jeito de jogar jogo da memória com os peixinhos, mas como eu disse, pode ser jogo da memória de qualquer coisa, né? Aqui eu fiz com tampinhas coloridas, então é um jogo da memória de cores, porque a tampinha, ela é um material prático, você não precisa preparar, você só precisa arrecadar, né? Para ter sempre tampinhas coloridas aí à disposição. As próprias crianças gostam muito de trazer, se a gente pedir. É sempre legal ter um acervo. E
porque cabe, né, certinho, as tampinhas cabem bem certinho embaixo da boca do peixinho, né, da boca do copo, na verdade. Bom, outra forma de brincar com letras. Eu peguei aqui algumas letras móveis, na verdade são letras com imãzinho que eu tenho, letras magnéticas, mas eu já fiz o teste, todas elas cabem direitinho embaixo do copinho, então eu vou pôr uma embaixo de cada copinho, né, de cada peixinho. Posso fazer isso na frente das crianças, posso fazer isso no momento anterior, posso pedir para ela ajudar nesse momento, né? É sempre legal ofertar essa possibilidade dela participar da organização do jogo também. E aí, qual que é a ideia com as letrinhas? Bom, aí você tem várias possibilidades, né? Pode pedir para ela encontrar a primeira letrinha do nome dela, pode pedir para ela encontrar a primeira letra, se ela estiver sozinha, por exemplo, né? Jogando sozinha, você, criança, encontrar a primeira letra de uma palavra qualquer, especialmente as palavras começadas com vogais, que são as mais simples, né? Para a criança perceber o som inicial, ou a letra que inicia o nome do pai, o nome da mãe, o nome de um parente, de um amigo, de um irmão, enfim, alguém que tenha, né, um valor afetivo grande para a criança. E aí a criança vai, além de estar construindo, né, alguns princípios do sistema alfabético, ela também vai estar identificando as letras de uma forma tranquila, se divertindo, né? E um jogo, porque um jogo não precisa nem ser competitivo com outra pessoa. A criança gosta de ser desafiada, tipo, competir consigo mesma, né? Ver se ela consegue alcançar esse desafio. Então aqui o desafio é encontrar, na verdade, a primeira letra do meu nome é G, de Gabriela, eu vou ver se eu encontro o G. Não, encontrei o T. Então, sabe que letra é essa? É o T. Qual que é a letra do seu nome? É o G. Então, tá certo ou tá errado? Não, tá errado. Então, põe o peixinho lá de volta e tenta de novo da próxima vez, né? Aí o primeiro que encontrar a letra do seu peixinho, do seu nome ganha, ou depois que encontrar uma letra, vai fazendo outros desafios para a criança continuar jogando, tá? Essa é uma forma de jogar, então, o jogo dos peixinhos com as letras móveis. Agora eu vou mostrar um jeito para vocês de trabalhar a correspondência com os blocos lógicos, né? Eu já conversei um pouquinho aqui com vocês sobre os blocos lógicos e hoje a gente vai trabalhar uma outra ideia que dá bem para trabalhar com os blocos lógicos aqui, com essa brincadeira dos peixinhos de copinhos, que é a correspondência. Que correspondência é essa? Bom, eu peguei os retângulos. Por que eu peguei só retângulo, círculo e triângulo? Porque o quadrado não cabia aqui na circunferência do copinho, tá? E ele tem que caber certinho. Ah, mas e aí, Gabriela, eu não trabalho com quadrado? Trabalha, só que aí você faz peixinhos com copos maiores, tá bom? Eu tô fazendo aqui só para mostrar para vocês uma possibilidade. Então, olha só, eu peguei os 3 retângulos pequenos, finos, os 3 retângulos grandes, finos, tá? Qual que vai ser a correspondência que a criança vai fazer? Eu vou distribuir as peças grandes para elas, né? Ou se estiver jogando com uma criança só, a cada vez ela vai escolher uma peça para tentar achar a peça correspondente só que do tamanho pequeno, que é a que eu vou esconder dentro dos peixinhos. Então, como eu disse, eu peguei aqui os retângulos, os círculos e os triângulos, todos finos. O grande fica na mão da criança e os pequenos ficam escondidos nos peixinhos. O que a criança vai ter que fazer é a correspondência entre a peça grande e a peça pequena. Ela tem que ter exatamente as mesmas características, né? Só que ela vai estar com a peça grande na mão e vai ter que achar a peça pequena que tenha exatamente as mesmas características. Como são só 9, eu tirei um peixinho, tá? Então, vamos supor que eu tenho lá as peças. Se eu tiver bastante crianças, eu já distribuo uma peça para cada criança. Dá para jogar com o blocos lógicos o jogo inteiro, tá? O conjunto todo, que são 24 peças pequenas e 24 grandes, né? Só que algumas vão ser grossas e outras finas. Só que aí você tem que ter uma classe maior, né?
ou esperar que esse jogo demore um pouco mais, se você for dar uma quantidade maior de peças para cada criança. E claro, tem que ter mais peixinhos e que sejam com um copinho um pouco maior para caber todas as pecinhas dentro, tá bom? Isso, claro, também depende do tamanho das pecinhas do seu bloco lógico, né? Então, vamos lá. Vamos supor que é a minha vez e eu tenho que encontrar a peça correspondente a essa daqui. Então, primeiro a gente sempre fala para a criança identificar qual é a peça que ela tem na mão, né? É um triângulo amarelo, fino e grande. O que ela vai ter que achar, então? Um triângulo amarelo fino, só que pequeno, tá? Para fazer essa correspondência aí entre os tamanhos. E aí, a criança vai tentar, né? Uma questão de sorte. Se ela não conseguir da primeira vez, ela tenta da próxima. Olha lá. Aqui também vai funcionar nesse momento como um jogo da memória, né? Porque eu não vou tirar a peça do lugar, eu vou tirar só o peixinho. Então, se a peça que eu encontrei não é a correta, é só eu colocar o peixinho de volta em cima dela e a próxima criança, que de repente tiver a peça correspondente a essa, pode memorizar e encontrar mais facilmente. Aqui também vale lembrar que, mesmo que a criança tire a peça errada, né, tire o peixinho e encontre a peça errada embaixo, a gente pode trabalhar pedindo para as crianças, aí no caso podem ser todas as que estiverem jogando, ou só que jogou errado, reforçar com elas as características dessa peça que a criança que estava jogando tirou e por que não é a peça certa, né? Por que não corresponde a essa daqui? E aí a gente pode até desafiá-la perguntando, ué, mas essa peça não é amarela? Essa peça não é fina? Essa peça não é pequena? Então o que ela tem de diferente? E aí, obviamente, a criança vai responder a forma, assim como ela pode encontrar uma peça também, além da forma, com a cor diferente, ou da mesma forma, mas só com a cor diferente. E aí você vê o desafio que tem para a criança fazer a correspondência, porque não é só a correspondência do tamanho, ela tem que corresponder, na verdade, a todas as características da peça, né? Tem que corresponder com aquela peça que ela está encontrando embaixo do peixinho, tá? Então, essa é uma forma bem simples de trabalhar com esse material, usando os blocos lógicos e ainda ensinando, ajudando a criança a construir essa aprendizagem de fazer correspondência usando basicamente as características, os atributos da peça, que é aquilo para qual os blocos lógicos servem melhor, né? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês inventem, criem outras formas de brincar com esse material, porque certamente tem muitas, e assim que eu tiver mais ideias interessantes que eu conseguir ensinar, mostrar para vocês, eu vou fazer isso, então fiquem ligadinhos, tá bom? Muito obrigada, beijinho!